Que a paz do Senhor seja sobre ti e sobre a tua casa. No Salmo de número 40, no verso 1 a seguir, diz assim: E esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Queridos irmãos e amigos, nós temos aqui, nesse Salmo de número 40, o Salmo de Davi. Ele escreveu 73 aproximadamente dos 150 existentes no livro dos Salmos. E Davi era um homem que tinha uma confiança em Deus muito grande, a fim de que escreveu esses versos, né? Compôs esse salmo: esperei com paciência pelo Senhor. Se nós fôssemos aqui relembrar a sua história, nós passaríamos horas falando sobre os feitos de Deus através da vida dele e pela vida dele. Quando nós olhamos a sua história, nós vemos que Davi foi um homem que teve extremamente confiança em Deus. Ele confiou no Senhor de forma extrema, a ponto de crer contra até mesmo a esperança da realidade do momento que ele estava vivendo. Eu quero dizer para você, esse instante, confia no Senhor. Não duvide de que Deus está contigo. Muitas vezes a adversidade vem, como veio para Davi. Imagina, ele sai do campo para o meio da sua família, ungido a rei, vence um gigante, é levado ao palácio, agora é genro do rei, vence batalhas, cantam músicas para ele quando chega das batalhas, e de repente agora tem um inimigo muito furioso, seu próprio sogro, tenta matá-lo algumas vezes, por 6 vezes a Bíblia diz que tentou atravessá-lo com uma lança, e Davi tem que fugir abandonando tudo o que havia conquistado. Se é uma outra pessoa, talvez naquele instante perguntaria: Deus, cadê as suas promessas? Cadê aquilo que o Senhor prometeu para mim? Onde estão as promessas que o Senhor me fez quando estava lá no campo? Ou quando me tirou do campo para o meio da minha família, dizendo que eu seria rei? Agora eu sou fugitivo em Israel. Mas não, Davi não murmurou, Davi não reclamou, Davi confiou no Senhor. No Salmo de número 27 e o verso 14, no último versículo, ele diz assim: espera no Senhor, anima-te, sê forte. Outra vez digo, espera no Senhor. O que eu quero dizer com isso é que Davi não deixou de ter tristeza, Davi não deixou de sentir dor, necessidade, Davi não deixou de sentir preocupações. Não é isso que eu estou querendo dizer a você, que você não terá preocupações, que não terá lutas, até porque o próprio Jesus, agora para a dispensação da graça, no capítulo 16 de João, e o verso 33, ele diz: no mundo tereis aflição, mas ele diz: tem bom ânimo. E bom ânimo é a gente que tem que ter. Por quê? Porque a palavra de vitória já foi liberada a nós. Lá em João capítulo 15, quando Jesus diz: eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vós sois o ramo, ele diz: vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho dito, verso 3. Então entenda uma coisa, nós precisamos ter ânimo e confiar no Senhor acima de tudo. Muitas vezes, por estarmos passando uma dificuldade, uma situação ruim, nós achamos que Deus não está conosco. Nós temos aquela falsa impressão de que estamos sozinhos e muitas vezes nos deixamos levar por ela. Quantas pessoas, porque a calamidade veio, porque a dificuldade, a necessidade surgiu, está se sentindo rejeitado por Deus. Não, Ele te ama, Ele jamais te abandona. Nós é que o abandonamos, nós é quem viramos as costas para Ele. Mas nesta hora, a palavra de Deus para a tua vida é essa: espera no Senhor. Porque Ele diz aqui, o resultado do esperar no Senhor foi que Ele inclinou para mim e ouviu. Quem foi que disse que Deus não está te ouvindo? Essa voz contrária é o inimigo na tua mente, no teu coração, dizendo: você está sozinho, Deus não vai te ouvir. É mentira. Porque Davi disse assim, ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor está inclinando para você agora. Abra o teu coração, rasgue tua alma diante dele e peça perdão se em meio a essa condição turbulenta que você está vivendo, você murmurou, blasfemou. Ele vai te perdoar, Ele vai vir ao teu socorro. Ele é Deus. Algumas pessoas interpretam de forma errada a sua comunhão com Deus, a sua condição, e acham que Deus vai te amar menos porque você errou ontem. Acha que Deus não te ama mais porque você falhou na tua jornada, no meio da tua caminhada. Não, Ele te ama do mesmo jeito. As consequências pela sua atitude, talvez você vai ter que responder por elas.
mas isso não muda o amor de Deus. E se você se voltar a Ele, Ele se voltará a você. Tiago escreveu: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, vós de ânimo dobre, de duplo ânimo. E esse talvez seja o problema. No mesmo tempo que você confia, daqui a pouco você não confia mais. No mesmo instante que você acredita, daqui a pouco você quer desistir. Eu te digo, confia no Senhor, porque Ele vai inclinar para mim e para você, e vai ouvir o nosso clamor. Aí sabe o que Ele fez? Tirou Davi do charco de lodo. Quem sabe você está afundado na dificuldade, nessa situação, nesse conflito familiar, nesse conflito interno, porque essa é a pior luta que o ser humano pode passar. Não é aquilo que ele vive fora, mas aquilo que está dentro dele. Mas eu quero te dizer, o Senhor não te abandonou. Deus é fiel e Ele vem ao seu encontro. E eu quero terminar dizendo a você o seguinte: um certo dia, minha filha Heloísa ficou enferma e deu uma estomatite, tipo estomatite, e a boca dela ficou cheia de feridas. E nós vimos a nossa filha, eu e a pastora Priscila, vimos a nossa filha definhar. Em 3 dias inteiros, ela havia tomado apenas 2 mamadeiras, tudo que bebia vomitava, tudo que bebia água, e nós vimos ela definhar, quando muitas vezes olhamos para ela e já podíamos ver os ossinhos da sua costela. E nós entramos em desespero, porque estava indo da 3ª noite para o 4º dia, e o médico disse: se eu internar ela, não vai suportar, ela está muito fraca. E nós dissemos: Senhor, o que é que nós vamos fazer? E o único antibiótico ela tomava, vomitava. O remédio que o médico deu, disse: olha, tem que ir passando isso na boca dela. Colocava aquele roxinho na boca dela e piorava para essa situação. E aí minha esposa disse assim: vamos orar. E enquanto ela fica no quarto com a Heloísa, pegou a Heloísa no colo para orar, eu disse: eu vou para a sala, que eu preciso falar com Deus. E quando eu dobrei os meus joelhos junto ao sofá da sala e que levei meu pensamento ao céu, eu disse: se o Senhor fosse comigo, esse mal não estaria acontecendo. E quando eu disse isso, Deus me repreendeu e eu parei de orar. E eu comecei a ouvir a voz do Senhor, que me fez a seguinte pergunta: quem foi que disse que eu não sou contigo? Quem foi que disse que por causa dessa adversidade que você está passando, a minha presença não é na sua vida, não é na vida da sua família? E naquele momento Deus me deu um puxão de orelha, porque eu achei que Deus havia me abandonado devido à dificuldade com a nossa filha. Então Deus falou algumas coisas comigo, renovou a esperança no meu coração. E eu então levantei dali e saí em direção ao quarto. E ali, juntamente com a minha esposa, nós terminamos a oração. E eu fui à cozinha, fiz uma mamadeira cheia de leite, como ela gosta, leite, Toddy. Fiz uma mamadeira que ela chama de TT até hoje. Fiz um TT para ela. E nós levamos. E, disse para minha esposa: dá para ela. Mas, esposo, dá para ela. Ela vai beber e não vai vomitar. E naquele instante, nós pudemos ver minha filha secar aquela mamadeira. E passado alguns instantes, minha esposa notou que ela havia suado muito, como se a febre tivesse ido embora, como se aquele mal tivesse ido embora. Chegou a molhar o lugar onde ela estava. E no outro dia, pela manhã, minha filha estava curada, como se não tivesse tido nada, para a glória de Deus. Ela não tomou nenhum remédio naquele dia, porque Deus provou que está conosco, independente da situação. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, meu amigo. Quem foi que diz que Deus não está aí? Porque você teve essa perca, porque você teve essa dificuldade. Deus não é o homem. O homem nos abandona, o homem nos engana, o homem, ele nos decepciona, mas Deus não ilude ninguém. Eu sinto pela dor do seu coração, talvez pela sua perca, talvez pelo processo difícil que você está passando, mas eu tenho esta palavra de esperança. O Senhor a inclinar para você o seu ouvido e ouvir a voz do seu clamor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz todos os dias da sua vida. E lembre sempre, leia a Bíblia para ser sábio e pratique-a para ser salvo. Até a próxima, permitindo Deus. Tchau.